Fala galera, beleza? Começando mais um Pode Teclar, iniciativa da Tecla T, onde a gente vai falar um pouquinho sobre negócio, colocar uma pitadinha de tecnologia, não tem jeito, a gente é viciado mesmo. Então, fica acompanhando, tem alguns episódios aqui já no nosso canal, então curte, compartilha, faz aquele Little White todo aí. Eu tô usando o Script é uma marca parceira da gente, então sinta-se conectado, tem muita camisa legal, brincando com tecnologia. Essa coleção aqui a gente fez uma brincadeira com o Nordeste, um pouquinho com o Ceará, então alguns trocadilhos. Essa aqui que eu tô é Rollback to Ceará, então a brincadeira volta lá pro Ceará. Então, coloca aqui na descrição, tem um cupom de desconto para quem está assistindo Pode Teclar, então acompanha. Hoje eu estou aqui com o Moisés, seja bem-vindo, Moisés, brigadão pela disponibilidade. Queria começar falando para a galera um pouquinho quem é o Moisés. Explica para a galera que não te conhece ainda quem é o Moisés Santos. Vai lá, né, Rafa? Massa demais estar aqui no Pode Teclar. Vamos teclar então, né? Então, assim, cara, eu venho da área de consultoria, trabalho com desenvolvimento de negócios e inovação já há algum tempo, né? A gente está aí nessa maratona já há alguns 10 anos. Mas também estou na área de startups, ajudando a construir modelos desse tipo. Tenho apoiado algumas empresas também na sua trajetória de inovação, como o Banco do Nordeste, aqui, Sebrae, algumas empresas aqui do ambiente. Também estou dando minhas iniciadas aí como startupeiro de plantão. Legal. Venho também da área de comunicação há muito tempo. Eu trabalhei com agência, com gráfica. Isso foi uma coisa que fez parte. E, cara, eu acho que eu sou meio disso, né? Um produto híbrido de todas essas experiências. Gosto de dar aula também, né? Uhum. Então, mas eu não me dedico com exclusividade a isso, porque não tenho tanta agenda, mas me sinto muito bem disso, né? Legal. Ajudando pessoas a abrir sua mente, a tentar enxergar o futuro. E é isso, cara. A gente tá aqui para tentar trocar algumas ideias aí nessa área. Vai sair um papo legal demais. E, cara, eu queria começar pegando um pouquinho dessa parte que tu falou da tua carreira. Como é que tu deve ter feito o curso como abrir uma startup do zero? Cara, ideia de startup eu vi, assim, foi algumas oportunidades que a gente teve, né, de viajar. Legal. E começou a ver esse movimento lá aqui em Fortaleza você via uma empresa de tecnologia, mas não associava isso com aquela empresa que era jovem e tal. A gente começou a ver isso em São Paulo, comecei a ver um movimento. Na época eu tinha algumas conexões por lá, a gente estava indo, ia e tinha alguma frequência. Tinha alguns amigos que trabalhavam em algumas startups que já estavam despontando lá, sei lá, 8, 9 anos atrás. E aí eu comecei a entender, né, os ecossistemas, legal, as aceleradoras, principalmente esses ambientes de incentivo. E aí eu comecei a perceber que, cara, é o lugar do futuro. Assim, se identificou com esse ecossistema. Você olha o que está acontecendo lá no modelo americano é muito tradicional, né? Mas quando você vai para qualquer país, tipo Coreia, Israel, França, você começa a ver isso e diz, cara, que todo lugar fazendo, os caras estão, né? Mas a essência de tudo Rafael, a gente mudou nos últimos 10 anos a forma como a gente usa a tecnologia, né? Verdade. Antes a gente tinha a tecnologia como ferramenta para algumas ações do nosso dia a dia, né? Enquanto pessoas, né? Mas hoje a gente praticamente vive tudo, imerso, né? E talvez são poucas as experiências que a gente não faz ainda sem a presença da tecnologia. Talvez só aquelas mais íntimas. Verdade. Porque todas as outras a gente... Já tem a internet das coisas aí, algum ela canto. já está inserida, né? Isso na nossa vida. Mas aí quando a gente olha para as empresas... Porque na nossa vida a gente pode escolher. Cara, eu quero usar o WhatsApp, eu quero desligar a conexão e tal. Mas nas empresas não é bem assim. Né? Então, quando a gente vive toda essa experiência, também está trazendo uma grande experiência de que... Cara, a experiência que o Moisés tem quando ele se relaciona com o familiar é a mesma experiência que ele quer ter quando ele interage com alguma empresa, alguma loja, plano de saúde, com toda... Então... Quando a gente começou a perceber mais essa dinâmica, eu disse, cara, não vai ter empresa fora disso, sabe? As pessoas vão contratar assim, as pessoas vão fazer logística assim, as pessoas vão fazer acompanhamento assim, o financeiro vai ser assim. E aí quando você vê que muita tecnologia, que esse boom da tecnologia, né? De repente você vem no mercado financeiro, então você hoje, eu estava na semana passada precisando abrir uma conta no banco, a gente dentro do carro fez uma foto lá e aí não fala com Nest ninguém e tal, porque o pagamento era só via Nest, tudo, tirou a foto, mostrou o documento, cara. No outro dia de manhã acordei, a conta já estava aberta. Hoje com Pix, um feirante da uma loja pequena, o cara que tá vendendo doce na praia. Cara, o flanelinha do carro não tem um Pix.
cara lá, cara, Então, você começa a perceber que a tecnologia, né? Antes a gente olhava para a tecnologia, preciso aprender, né? Eu estudei administração e digo assim, cara, bem, eu não vivi tecnologia, aprendi alguma coisa sobre um sistema gerencial, mas hoje tecnologia está em tudo. Verdade. Né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com um grupo de gestores de RH, eu dou um treinamento para uma consultoria aqui. E, olha, eu dou esse mesmo treinamento há 3 anos. Certo. E ontem eu tive a real noção do quanto essa área está sendo transformada. Porque tudo que a gente falava já estava incorporado com tecnologia. A gente fez um exercício lá que foi pegando 8 aplicações da tecnologia, né? Relação com o colaborador, certo. Incentivos, benefícios, tudo isso. Aí já pediu para que todo mundo que estava na sala começasse a mapear. Uhum. Antigamente a gente tinha 10, 15 soluções mapeadas. Ontem foram 60, quase 70. Eu digo, caraca. Então, talvez a gente esteja vivendo, Rafael, e está aí, para quem nos escuta aí no seu podcast, talvez... Olha, se você está estudando qualquer coisa, né, da física, a administração, da medicina, ao direito, se você não está muito imerso nas soluções tecnológicas, eu acho que tá na hora. Eu acho que você vai ter um bom problema profissional pela frente. Porque a nossa essência hoje nos negócios são dados, né, são sistemas, são aparelhos e tecnologias que a gente usa para tudo, né, desde fazer a entrada dos colaboradores dentro da empresa, acompanhar a rota, fazer. E a grande vantagem, né, que com tudo isso a gente gera um turbilhão de informação que pode tornar nossas empresas tão competitivas quanto. Com certeza. Né, as grandes que tinham acesso a essa tecnologia, que era muito cara. Verdade. Mas que hoje está muito próxima de qualquer um de nós. E eu acho que deixou de ser aquele lance, cara, é luxo, é supérfluo, vou fazer para dar um upgrade aqui. Cara, não, hoje virou necessidade, se tu não fizer, vai ser engolido. Cara, a tecnologia hoje não é mais aquela coisa de... Né, talvez um carro tecnológico, né, um carro com toda aquela tecnologia, talvez sim. Certo. Mas uma empresa, não, porque imagina, o cliente entrou no teu negócio. Você não pegar o dado desse cliente... Para qualquer estratégia, nem que seja para saber, porque eu falo muito disso, né? Eu trabalho muito com inovação com a empresa. A primeira pergunta que eu falo é, no final do dia, você sabe como foram as experiências dos clientes com você? Perfeito, perfeito. Porque se você não sabe, não adianta a gente começar a inovar aqui, não pensar em processo, tecnologia, em mudança de comportamento, porque, cara, a essência da empresa é entregar um benefício para o cliente no final do dia. Perfeito. E aí vem aquela história. Todo cliente, quando ele entra numa empresa, ele tem na sua mentalidade o que ele vai receber. Então, vai lá que você vai para o jogo do Fortaleza. Você diz, cara, o Fortaleza vai ganhar, eu vou beber uma cerveja, vou estar com os amigos. Cria a expectativa. Essa é a expectativa, legal. Você vai para realizar isso. Se você chegar lá, foi difícil de entrar, Fortaleza perder, você não encontrar seus amigos, o que é que vai acontecer? Sair frustrado. No próximo jogo, você já vai dizer, pô, será que vale a pena eu ir para o estádio? A mesma coisa, sofrer... Mas, se você chegar lá e o Fortaleza ganhar, você beber sua cerveja e você encontrar seus amigos, você sai feliz. Cara, que massa. Era o que eu queria. É o que eu precisava para essa noite. Mas existe uma terceira condição, que é isso que hoje a gente tem que ter trabalhado nas empresas. Eu preciso aumentar a experiência. Então, será que... O que eu posso fazer nesse contexto, né? Que eu possa chegar no estádio, viver uma experiência, né? Sei lá, uma interação, uma tecnologia... Uma forma de você viver aquela imersão mais próximo. O que eu posso fazer para que eu saia de lá e diga, uau, que noite. Né? Antigamente você só via isso quando ia para grandes espetáculos. Né? Você vai lá para Broadway e você vê, cara, que coisa fenomenal. Era muito da essência da Disney também, é muito reconhecida por também isso. Trabalha né? com a experiência. Né? Mas hoje, Rafael, o grande ponto é, todas as vezes que eu entro numa empresa, eu fico esperando algo mais, sabe? Certo. Por quê? Olha que surreal isso. Você tem uma empresa de roupa, vamos lá. Eu gosto de roupa. Roupa é uma coisa... Tem algumas áreas que eu pesquiso um pouco mais, né? Mas veja lá. Quando você compra uma roupa, qual é a hora que eu tenho que avaliar se aquilo que você comprou é bom ou ruim? Cara, eu acho que deve começar desde o momento que eu tô com a caixa, com a embalagem, talvez. É certo. A experiência do ponto de venda é importante.
Mas, de fato, a blusa só é importante depois que ela é usada. Perfeito. Olha que legal. Ontem eu estava em casa e, de repente, a Amazon ligou aquela luz laranja lá dela, certo. né? Notificação. Aí eu, ok, Alexa, tocar a notificação. Aí, Alexa, você comprou um escorredor de macarrão há 2 meses. Gostaria de saber sua opinião a respeito do escorredor de macarrão. Eu despacho. Aí eu fiquei refletindo, por que a Amazon só avaliou minha compra 2 meses depois? Porque, Rafael, 2 meses depois não tem como eu não ter utilizado aquele escorredor de macarrão. E aí vem a mesma experiência para a blusa. A blusa, o vestido, só é importante depois que eu vou quando usar. eu uso. Porque é naquele momento que eu digo, cara, foi massa, vou comprar outra. Foi confortável, gostei, legal. E aí vem um grande ponto que é quando você conversa com empresas, todas as pessoas, ninguém até hoje, né? Porque a Amazon provavelmente vai fazer isso. Ninguém pergunta pra você, cara, como foi que você foi massa pra você? Verdade. Porque na hora que você perguntar e o cara te disser assim, cara, Rafael, cara, eu notei que ela amassou muito. Foi mais ou menos. Ela esquentou um pouco. Aí você diz, pô, que feedback massa. Deixa eu conversar com o fornecedor se não tem uma malha mais... Né? Deixa eu conversar aqui com o fabricante para saber se eu não tenho uma outra possibilidade. E aí quando você percebe isso, Rafael, você começa a olhar assim, cara... Se eu quiser construir uma empresa para daqui 5 anos, o único dado que eu preciso, e o dado mais essencial é esse. Porque adianta você colocar tecnologia no processo, adianta você contratar novas pessoas, não adianta nada, porque no final do dia o que as pessoas querem é uma blusa melhor. Verdade. Então, quando você olha para todas as experiências, e aí você não consegue analisar isso sem tecnologia. E aí a gente está falando só de um ponto dentro de uma empresa, que é o relacionamento com a jornada do cliente. Quando a gente olha para o restante, né, você começa a ver mais uma centena de utilização. A grande vantagem, e aí vem duas interpretações, primeiro que isso está super acessível. Se você for lá no seu Google e pesquisar a jornada do cliente, você vai ver um monte de curso. Perfeito. Vai te ensinar, não tem essa desculpa, né? Mas tem um grande desafio que é a gente está vivendo um mundo digital com a cabeça analógica, a grande maioria de nós adultos, né? E aí, quando a gente pensa no mundo digital com a cabeça analógica, normalmente, né, o corpo, por uma questão de natural, ele vai reagir e dizer, eu não vou mudar. Certo. Né? Não, é hora de mudar essa tecnologia. Eu gosto muito de usar um exemplo que quando eu fui dar uma aula agora, durante a pandemia, a gente treinou um grupo de alunos da escola pública para empreender. E no final eles tinham que fazer um pitch. O pitch é uma apresentaçãozinha rápida, 3 minutos, no PowerPoint. A gente usa o PowerPoint por default. Legal. E a gente chegou para os alunos e disse assim, cara, é o seguinte, eu vou explicar para vocês como é que faz o pitch. São 7 lâminas, você vai dizer o que é o seu negócio, qual é o seu objetivo, proposta de valor, quem é o seu cliente, qual é a equipe, como é que você ganha dinheiro e tudo. Quando a gente terminou a apresentação, o aluno levantou a mão e disse assim, professor, a gente não sabe o que é PowerPoint. A gente não sabe fazer a apresentação e não dá para aprender até amanhã. E aí eu murchei, né? Eu disse, cara, é o final do projeto, né? Aí eu disse, e como é que a gente resolve isso? Aí ele disse, professor, a gente entende de TikTok. Aí eu, TikTok. E eu respirei que eu não tinha conta, né? Aí eu, TikTok. Eu já imaginei a presepada que ia ser. Eu disse, cara, pera. Lá vem alguma dancinha. Aí naquele mesmo momento eu disse, cara, eu tenho que ser um educador, né? O educador é o quê? Você olha para a experiência de quem está lá do outro lado. E aí eu disse, cara, vai ser do jeito de vocês, faz. Amanhã a gente vê essas apresentações, eu vou para casa aprender com meu filho como é que usa TikTok e vai. O fato foi que no outro dia estávamos todos lá. E eu tive, naquele momento, uma das maiores experiências que eu tive. Porque foi uma das melhores apresentações que eu vi até hoje. Olha aí. Primeiro, porque os alunos se envolveram completamente. Segundo, que todo mundo lembrava de tudo que foi dito depois. Entendi. E terceiro, que aquele conteúdo tinha um dinamismo, uma inteligência de ser repassado e multiplicado, que eu disse, cara, é assim. A gente não pode usar a cabeça analógica para pensar, né, com um processo digital. Se a comunicação do jovem é TikTok, que seja TikTok. Né? Eu estava vendo a propaganda, inclusive, aí depois disso eu começo a perceber... Propaganda do TikTok agora, manda o TikTok, né? Certo. É para você se comunicar fazendo o... Aí não é a ferramenta mais importante, né? Não, cara, é a interação, né? Mas não só a interação, é a sua abertura para o novo.
Porque hoje é TikTok, daqui a, sei lá, a gente vai estar no mundo, no metaverso, sei lá, eu vou estar vivendo outra experiência, eu vou estar usando um equipamento, eu não sei. Só que se eu hoje não sou capaz de usar um TikTok, verdade. Será que eu vou ser capaz de viver uma outra experiência? Então, quando a gente começa a perceber isso, eu digo assim, cara, esses dois são os empecilhos, né? Primeiro, a gente entender que a gente precisa aprender mais rápido e mais frequente. O segundo é quebrar aquele paradigma que a nossa mente vai sempre colocar. Cara, para quem implementar um gestor financeiro, para quem implementar um CRM... Sempre deu certo assim. Tá tudo funcionando, comprei minha casa assim, eduquei meus filhos assim, para quê? Rafael, o cliente, Sam Walton fala que o cliente é a pessoa mais importante de uma empresa. Por quê? Porque no final do dia é ele que decide onde ele compra. Se ele não comprar na sua empresa, ele demite do porteiro ao dono. E aí, olhando para isso, você começa a perceber, cara, se o cliente ele pode não ter sempre razão. Ok, que ele não tem razão, mas você escuta e dá né? E tenta melhorar a experiência. Mas você não ouviu o cliente. E aí, olhando para a minha experiência, só nessas últimas 2 semanas eu estou mais a ideia é pensar alguma solução, mas então eu estou mais sensível a isso. Cara, eu não vi isso em supermercado, em posto de gasolina, não vi isso no meu lazer, não vi isso em nenhuma experiência. Quem está me ensinando isso é a Amazon, é o Uber, né? São as tecnologias que a gente usa no dia a dia, iFood, porque elas estão muito preocupadas em... Né? Cara, se eu entregar um bom produto para ele, ele pede comigo de novo. Se eu entregar uma boa viagem para ele vai dar preferência à minha plataforma, né? Cara, que massa. E aí a gente olhando para tudo isso, cara, poxa, no final do dia o que a gente quer é isso, né? Como cliente, viver uma boa experiência e como dono de um negócio, seja qual for, é dizer assim, cara, eu fiz um cliente melhor hoje, eu fiz alguns clientes melhor do que fiz ontem. Né? Eu fui melhor hoje que fui ontem. Então, esse princípio do empreendedor, seja ele de qual for, que faz unha ou o dono de banco, se a gente não tiver esse ponto, cara, né? Eu sei que às vezes a gente se distancia quando o negócio aumenta, tem muito colaborador, mas se a gente não tiver a essência de que no final do dia alguém recebeu o que a gente entregou e ele pode estar em casa falando bem ou falando mal. Se ele continuar falando mal, meu negócio... Né, e o engraçado, mas eu não sei se já aconteceu contigo, mas teoricamente, por exemplo, tu deu o exemplo do jogo. A pessoa saiu de casa, criou uma expectativa e foi pro jogo. Cara, a expectativa foi criada por ela, ninguém prometeu teoricamente nada a ela, mas ela criou a expectativa, independente de ter prometido ou não. E eu já me deparei com alguns casos de empresários que tinham uma resistência, diz, cara, não preciso ter essa experiência do cliente, eu não quero essa informação, porque eu não prometi nada para ele. Tá bom, ok, você não prometeu nada para ele, mas ele criou uma expectativa. Então, assim, quem tá olhando hoje para essa experiência, querendo ou não é coincidência que eles estão refletindo um número melhor de vendas, né? Tendo um resultado melhor. Então, cara... E aí vem outro ponto também, né? Assim, o empreendedor, ele tem o mesmo espírito, assim, a biologia é a mesma. Assim, ele vai ser resistente à mudança, porque, imagina, se pra gente é difícil mudar, a gente, né? Eu preciso fazer mais exercício físico, meus médicos falam. Então eu preciso acordar cedo, eu preciso andar, eu preciso fazer alguma coisa. Cara, imagina, quebrar essa mobilidade, para mim já é difícil. Imagina uma empresa que tem que mudar sistema, que tem que mudar pessoas, que tem que mudar processo, que tem que fazer investimento. Então, assim, se pra gente mudar é difícil, dentro de uma organização... Complexo. É muito mais difícil. Mas o que a gente precisa é dar 2 passos para trás e ir lá, né? A gente desenvolvendo o aplicativo do microcrédito lá no banco, a gente fez uma avaliação com os gestores e perguntou assim, cara, quem é o nosso cliente? Ele está criando um aplicativo com um cliente. Aí ele disse, não, ele não é muito bem educado, não tem muita tecnologia, alguns não têm educação, são analfabetos, alguns não têm tanto poder aquisitivo. Eu disse, tá, essa é a nossa interpretação do cliente. Vamos pegar uma van e vamos lá onde o cliente está. Vamos conhecer de fato, né? No lugar de atendimento do Conjunto Palmeiras, que era uma unidade de atendimento do Crédito Amigo. Chegamos lá, a primeira cliente já quebrou tudo isso. Era uma mulher super bem alinhada, bem arrumada, com 2 celulares. O primeiro celular que ela tirou da bolsa era muito mais caro do que o nosso. Tudinho que estava lá. É um desses de lançamento. Aí a gente foi conversar com ela. Mas você usa muito o celular? Ela disse, meu filho,
Eu tenho 3 negócios. Eu vendo confecção. Olha o que ela fazia com o celular, que eu achei o segundo negócio muito interessante. Ela tinha uma conta, uma operação na Caixa Econômica, e ela chegava nas vizinhas dela e dizia assim, olha, fulana, se você não quiser ir na Caixa pagar seu boleto, você dá para mim e me paga R$5. Olha aí. Ela era uma correspondente bancária. Caraca. E ela pegava o dinheiro que ela recebia das vizinhas e emprestava juros, né? Entendi. E aí eu digo, cara, peraí. Tem muita coisa aqui pra gente aprender de uma só vez, né? Aí a gente foi perguntar, o nosso, né, e a nossa conta, o nosso banco, é a pior conta que existe. Você não consegue nem entrar no aplicativo. Aí a gente começou a aprender, eu disse, cara, enquanto uma empresa tiver essa distância do seu consumidor... Não conhecer ele de fato, né? Cara, tudo que a gente está fazendo lá no dia a dia, os papéis que estão indo de um departamento por outro, né, o que eu contrato de marketing, as pessoas que estão ali ajudando em qualquer tarefa, está servindo para nada. Porque em um determinado momento, o cliente está dizendo, cara, tu não serve. Não é isso que eu quero. Não é isso. Não serve. Então, assim, essa é a essência, sabe, Rafael? Eu acho que o que a gente precisa considerar é assim, cara, a gente serve para alguma coisa. E tem no Vale do Silício, eles têm uma filosofia que é assim, a gente sempre como empreendedor, a gente tem que pensar assim, o que é que em 5 anos vai quebrar meu negócio? Qual é a tecnologia, qual é a solução, qual é a experiência, porque o que vai quebrar o meu negócio não necessariamente é um concorrente. O que vai ocupar o espaço na mente do meu cliente naquele momento. Perfeito. Uma missa, por exemplo, que você frequenta de domingo à noite. Quem é que ocupa o lugar na cabeça de um jovem que pode ir ou não para a missa? É comer uma pizza no iFood, é assistir um Netflix, é jogar LOL, sei lá, ouvir, ler, fazer qualquer coisa, não sei se... Cara, imagina, o líder que está lá na igreja esperando ele está concorrendo com todas essas tecnologias. E a grande maioria das pessoas, Rafael, ela não se dão conta disso. Que às vezes você tem uma loja de varejo e você diz, cara, o cliente não vai deixar de vir comprar aqui. Aí eu digo assim, compra um Alexa, bota no seu quarto e começa a colocar a lista na Alexa. Coloca detergente na lista, coloca pasta de dente, coloca umas coisas assim, nada a ver. Pronto. Fecha a lista e pede para chegar. Agora faz isso aí durante 4 meses. Onde é que você vai preferir comprar? Eu estive nos Estados Unidos recente. Eu vivi uma experiência em Washington que era ver caixas da Amazon no começo da manhã nas casas. E eu fiquei assim, poxa, por que as pessoas têm caixa bem cedo, assim, tipo 5h30 da manhã, tinha caixa na porta das pessoas, 6 horas. Eu disse, cara, por que entregam tão rápido? Para mim era logística, né? A cidade, né? Trânsito e coisa do tipo. Mas eu fui tentar conversar para entender. Eles disseram, não, cara, aqui nos Estados Unidos, a Amazon é dona da Whole Foods. E as pessoas assinam banana, maçã. Entendi. Para chegar antes do café da manhã e eles fazem seu café da manhã. Eu digo, não. Cara, se a Amazon consegue entregar banana de manhã numa casa, mano, o resto do varejo é ficha, cara. Assim, entendeu? Só que se eu vendo banana, cara, né? O que eu não posso fazer com todas as outras experiências, né? Imagina, produtos de limpeza, produtos de utilidade do lar, produtos que eu uso na cozinha, produtos da minha despensa. Cara, se eu consigo fazer com um item tão perecível, simples, barato, e consigo logística para entregar uma banana na casa do cliente, cara, se eu tivesse um mercadinho, Rafael, eu não dormiria muito, né? Porque a experiência do cliente vai mudar, cara. Vai mudar e muito provavelmente os próximos dispositivos vão trazer cada vez mais essas conexões com o varejo. Muito provavelmente a Amazon vai estar integrada aí com o Google, com a Apple ou com qualquer coisa e a gente vai talvez fazer isso por osmose. Tipo, buscar no Google e comprar na Amazon, né? Essas coisas talvez venham a ser muito comum, porque na hora que eu... É muito prático, né? É a minha dinâmica. Ou talvez nem precise, né? Ele já sabe que está precisando, vai lá e pede, já automatiza. É loucura. E aí você olha, cara, todos os negócios estão em xeque. Todos os negócios, né? Se você olha do pet shop, a forma como as pessoas estudam e aprendem.
Os próprios bancos, por exemplo, que parecem né, cara? tão consolidado, tão rico no segmento, né, cara? Não dá para garantir. E que precisava de infraestrutura, né? Precisava do local para garantir o Seguro. patrimônio, tudo. Cara, as moedas são digitais. Não existe mais nenhum tipo de valor, assim, não tem garantias, né? Zero. Então, assim, o desafio nosso, primeiro, de um lado, quanto empreendedores, né, enquanto empresários e gestores de negócio, é entender assim, cara, o que vai matar meu negócio daqui a 5 anos e o que eu faço para reagir? Porque eu tenho que reagir, né? Eu vou ter que dar braçadas maiores. Se a gente está no contexto do Ceará, né? O Ceará tem outro desafio, né? Porque a gente é 4,3% da população, somos um pouquinho mais de 9 milhões de habitantes, mas somos só 1,8 PIB. Ou seja, se o Brasil já é pobre, o Ceará é 2 vezes mais pobre. E aí, o que acontece com tudo isso? Cara, 2% de PIB, 1,8% de PIB, você não tem o melhor dos executivos, não tem os melhores dos treinamentos. A própria infraestrutura... A própria infraestrutura urbana não é... eu quero acessar uma pós-graduação que... Cara, não vai ser aqui. Eu gosto, aceito que tem muito professor dedicado, mas, cara, todo o ensino ele tem que ser direcionado, na sua grande maioria, para o mercado de trabalho. Sim. É muito mais fácil eu aprender perto de um mercado que está muito aquecido e que tem muita, né, referência do que aqui. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, em qualquer área, eu acho que a gente começa a colocar em xeque. Se para um negócio se sustentar vai ser difícil, imagina um negócio no Ceará. Então, os nossos ouvintes aí, eles precisam entender, cara, aqui a gente não tem aquela coisa de deixar para o semestre que vem, sabe? Aqui a gente não pode dizer assim, cara, a Amazon acabou aqui no Ceará de criar um grande galpão num anel viário ali. Eu fiquei imaginando, cara, o que ela colocar aí dentro? Né? Verdade. Nós temos um amigo em comum, o Regis, que era dono de uma empresa que fazia logística como ninguém, mas pode ter certeza que a Amazon ela entrega 1 quilo de arroz lá da Itaitinga para cá muito mais fácil do que o mercadinho que tem a duas quadras da minha casa, entendeu? Com certeza. E aí quando você olha para toda essa dinâmica, meu irmão, Rafa... É punk. Onde é que a gente vai, né? E Moisés, essa tua percepção, eu tava brincando, cara, qual foi o curso que tu fez, como criar startup? A gente brinca muito, tava conversando isso antes. Cara, não tem um curso, né? Como que eu formo esse cara? Não tem, né? Esse é um ponto. O que eu digo assim, né? Quando a gente vai falar de inovação, a gente sempre tem que mudar a alta direção, né? Os executivos, os donos. E eu disse assim, cara, não tem treinamento nenhum. Você escolhe a feira mais estratégica para o seu negócio. Aonde você quiser. Quer visitar a Alemanha? Vai para a Alemanha. Quer ir para Dubai? Vai para Dubai. Quer ir para a China? Vai para a China. Quer ir para os Estados Unidos? Vai para os Estados Unidos. Escolha e vá. Quando você voltar, a gente conversa sobre inovação. É outra cabeça. Porque você vai ver um mundo de experiência, foi o que eu digo, um mercado de 1,8% do PIB, você não tem, você tem a ínfima parte dos investimentos dessa área, né? Quando você vai num mercado desse, os caras estão vendendo a próxima tendência para os mercados mais aquecidos. Então, imagina quanto de possibilidade a gente pode. Então, eu acho que quando a gente fala de educação para esse olhar, a primeira coisa que a gente precisa entender assim é onde é que a gente quer chegar, né? Porque onde é que a gente chegar é onde a gente vai desenvolver essas habilidades. Então, eu acho que talvez o primeiro ponto a gente precisa desenvolver aquilo que é fundamental. Então, o que vai ser fundamental dentro de uma organização? Primeiro, estratégias de melhorar a experiência do cliente. Então, pesquisa por Customer Experience, qualquer coisa, né? Experiência do cliente, jornada do cliente, qualquer coisa. Pesquisa como é que Google faz, como é que Amazon faz, como é que qualquer uma dessas daí faz. E aí a gente começa a perceber assim, esse é um ponto. Outro ponto que a gente precisa entender a gente vai viver cada vez mais com dados e informações. Então, nossa mente vai ter que ser meio data-driven assim, desde o início. Então, cara, qual é o indicador que você vai buscar? Onde é que estão suas bases de dados? Onde é que está a sua informação? Como é que você toma decisão? Né? Assim como você usa o seu histórico bancário para poder tomar decisão sobre qualquer investimento, você precisa também disso, né, em qualquer fase da sua vida. Outra coisa que você vai precisar entender cara, o mundo, mesmo estando cada vez mais conectado, mas a gente vai precisar gostar muito mais de pessoas do que eu gostava lá atrás. Porque no mundo que a gente vive, é só gostando e entendendo muito sobre pessoas que a gente vai conseguir construir alguma coisa com ela. Então,
Outro ponto muito importante é assim, cara, a gente já tem tanto conhecimento no mundo que talvez não seja mais nem necessário, talvez a próxima geração nova, fazer né? faculdade. Eu só preciso saber qual é a dor da empresa e aprender a partir daquele conhecimento. É verdade. Então, assim, cara, acessa. Se você gosta de RH, se você gosta de tecnologia, se você gosta de finanças, pesquisa lá quais são as 10 maiores empresas do mundo. Pá, Amazon, Apple, Google, Facebook, Alibaba, todas essas empresas, Rafael, devem ter a essência do melhor da gestão e das tomadas de decisões. Processos ágeis, processos focados no cliente. Então você precisa avançar, né? Eu chamo de hack mindset, né? A gente precisa hackear o que os caras já fizeram, porque isso aqui é difícil. A gente só vai evoluir, dar passos mais longos se for isso. Então, eu acho que existem outras competências, por exemplo, eu não posso desenhar nada se não for focando numa experiência melhor para o cliente. Então, a experiência do design, né? A experiência do design estratégico, que ora é design experiência, ora é design thinking, hoje ora é sprint, ora é design de serviço, ela precisa fazer parte de qualquer empreendedor. Porque todo dia ele está desenhando uma experiência nova, um produto novo, então o design também. E a última coisa que eu acho que desses conhecimentos, assim, e eu estou falando um monte de conhecimento que você não tem nem curso, dentro de faculdade, é a agilidade, né? A agilidade é aquele movimento que aconteceu lá na década de 80, lá no modelo americano de tecnologia, que basicamente ele preconiza o quê? Cara, nós precisamos reagir mais rápido. Eu não posso ficar esperando um planejamento estratégico para tomar decisão. Então, assim, qual é o foco da empresa? É atender a necessidade do cliente. Então, esquece documento, esquece contratos, cliente em primeiro lugar. Qual é o foco da empresa? Ter alguma coisa em funcionamento rápido. Mostrar o que a gente chama de MVP, né, cara? A mínima experiência viável, mínimo produto. Coloca, cara, porque é na mão dele que eu vou saber se vai para frente ou a gente volta, né? Então, essas essências, assim, eu acho que é o que nós, como pessoas que queremos chegar daqui a 5 anos mais competitivos, mais capazes de reagir, né, com toda esse mundo de oportunidades, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, né? E aí, é possível você encontrar um ambiente que você aprenda tudo isso? Não. Essa sensibilidade você vai ter que começar a adquirir vivendo isso na prática. Então, se tem que escolher trabalhar, escolha na empresa mais desafiadora que você puder trabalhar, né? Escolha no projeto mais desafiador que você puder trabalhar. Construa seus próprios projetos desafiadores, porque são grandes problemas que vão te dar grandes visões, grandes oportunidades. Boa. Então, talvez, eu acho que esse é o mindset que a gente precisa olhar quando a gente fala de educação e comportamento, para a gente poder continuar competitivo daqui a 5 anos. Talvez seja essa formação que eu vou buscando, né? Cara, que massa. Moisés, falando um pouquinho sobre a tua percepção do mercado atual. Eu vi que a Associação Brasileira de Startups falou em maio que hoje a gente tinha por volta de 10 mil startups no Brasil, por volta de distribuídas em 500 e poucas cidades. Cara, tenho duas visões sobre isso. Eu posso olhar que eu tenho 26 capitais e um Distrito Federal e achar que eu tenho 500 e poucas cidades, então já está chegando também no interior. Né? Só que eu também posso olhar para outra visão e dizer, cara, são 5.600 e poucas cidades no Brasil todo. Eu não tenho nem 10% das cidades hoje empreendendo nesse formato de startup. Como é que tu tem percebido hoje esse ecossistema no Brasil? Vou até te dar os dados mais atuais do Ceará, que eu acho que ele pode... A gente terminou essa pesquisa agora para o Sebrae, vai lançar próximo mês. A gente no Ceará tem 440 startups. Dessas 440, 270 tem CNPJ, ou seja, estão numa fase de mercado. Nós temos 5.030 colaboradores, 5.030 e poucos colaboradores nessas empresas, que impactam diretamente aproximadamente 30 mil pessoas. Certo. Só que dessas 440, 320 e poucas estão em Fortaleza, na região metropolitana. Nós temos 32 cidades no Ceará, nós temos 184 no município, dessas 184, 32 municípios desses já têm projeto de startup. Isso é positivo ou negativo? É positivo quando a gente olha que há 3 anos atrás a gente só tinha 5, hoje são 32. Mas é negativo também quando a gente olha, poxa, a gente tem pelo menos 40 municípios com faculdade. Eu precisaria ter pelo menos 40 municípios representados. E mais que isso, né, de um outro lado, você começa a perceber assim, cara, é muito difícil uma empresa que não contrate algumas soluções de tecnologia. E aí o mercado é cada vez mais oportuno para esse modelo de negócio.
Startups são empresas nascentes, com base tecnológica, que crescem com uma velocidade um pouco maior, porque ela otimiza processo, ela automatiza, ela começa pequena. E esse é o modelo de início, né? Se você vai começar um varejo, se você vai começar um serviço, se você vai começar uma produção, cara, talvez startup seja um modelo que a gente tiver de disseminar. Eu acho que no Ceará a realidade são 200 mil universitários. Imagina se a gente só colocasse um desafio do cara assim, cara, vamos criar uma startup só para aprender, né? Durante o curso dele todo. A gente teria a possibilidade de, sei lá, colocar a centelha em... aquele grãozinho isso. ali. Porque se o cara aprendeu... Porque tem algumas coisas, né? Português instrumental, né? Sim. Matemática... Ética e a sociedade. Sociologia. Isso é fundamento básico dentro da universidade. Eu digo, cara, mas isso não te faz construir te faz um ser humano melhor. Tá, tudo bem. Mas no final, o cara entra na universidade para quê, Rafael? Ele quer um emprego, ele quer ganhar mais do que ele ganhava antes. Ninguém entra numa faculdade para sair de lá e ficar numa fila de emprego e às vezes devendo Deus e o mundo, que o mercado americano, né, o sonho americano de fala daquela fetiche das universidades, mas a grande maioria da sociedade americana é endividada com a universidade. Você tem pessoas que têm dívida de 20 anos. Sabe o que significa uma dívida de 20 anos? Uma dívida de 20 anos? Você não empreende. Tá tudo comprometido já nessa dívida. E você não vai arriscar, cara. Eu tenho que trabalhar no McDonald's de manhã, pegar um Uber e dirigir pela cidade. Então, assim, cara, eu acho que quem está na universidade também tinha que pensar assim, cara, cuidado para você não se tornar um escravo e daqui a pouco você não ter mobilidade alguma, né? Verdade. E aí, no final do dia, a gente tem que pensar assim, cara, eu consigo, em 10 anos, aproveitar isso que está acontecendo de melhor no mundo, porque se a caminhada disser que eu, cara, não estou aprendendo o que tem que aprender, não estou sendo competitivo, eu não sei nem o que é uma Apple, não sei nem o que é uma empresa de tecnologia. Eu daria 3 passos para trás e começava a refletir. Então, assim, eu acho que a essência nossa, cara, nós devemos começar a pensar logo. Não existe mais hoje como a gente encarar tudo isso e não pensar no futuro. E pensando pelo futuro, é você fazer o melhor uso, né, disso que a gente chama de ecossistema, para poder tirar o melhor, né? Você vê Fortaleza, por exemplo, olhando o mesmo número, a gente tem em Fortaleza pelo menos 800 instituições que de alguma forma apoiam startups. Só fábrica de software mapeada, nós temos um pouco mais de 30. Só escritório de advocacia por volta desse número. Então, assim, cada área de negócio, né? Hubs de inovação não temos no Ceará 14, mas provavelmente a gente fecha o ano com 16. Então, quando a gente olha para todos esses instrumentos, né, esses equipamentos que a gente tem à disposição, cara, a gente tem que fazer o uso, porra. A gente está aqui numa sociedade em que você tem um monte de desempregado, um monte de gente pobre, um monte de gente... Cara, e o cara... Como que o cara está na universidade e não está tendo contato com isso? Cara, ele vai ser escravo do sistema. Por quê? Porque uma hora ele vai ter que entrar no mercado e, porra, não consegue mais, cara. Ele começa a se endividar com cartão, tem conta para pagar, não consegue mais respirar, não pode pedir demissão do emprego, tem que sair de casa às 6 horas da manhã, voltar de casa às 8 horas da noite. E no final do dia, e aí, né? Você é melhor que ontem ou você está mais... Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre ter uma reflexão assim, cara, em 5 anos, o que é que eu quero? Porque se eu reservar aqui 15 minutos do meu dia para ouvir um áudio no ônibus... assistir um vídeo, quando acessar qualquer rede social, buscar aquilo. Cara, o celular tá aí, celular é um leitor de e-book, pô. Você coloca um Kindle aí, ou lê qualquer coisa, você pode estar lendo. Cara, foi o que eu acho interessante. Cara, eu não preciso descobrir nada. Eu só preciso acessar o conhecimento que o cara já descobriu. Verdade. Tem 20 formas de codificar diferente. Cara, eu não preciso... aprender todas elas. Não precisa criar uma. Cara, começa com o passo inicial. Não quero nem codificar. Tudo bem. Vai para um Bubble. Entendeu? Você vai fazer alguma coisa. O que você não pode é fazer o que, por exemplo, o Brasil hoje, o jovem brasileiro passa de 1 a 2 horas na rede social, né? Principalmente Facebook, ou Instagram e Stories. E aí você vê, cara, no final do dia, no final de uma semana, são 10 horas, cara. E aí, o que é que adquiriu de conteúdo? Cara, 10 horas aprendendo
Há quem diga que em 1 hora você pode aprender 3 ou 4 palavras novas em inglês. Certo. Em 10 você conseguiria 40. Dizem que a gente consegue mais ou menos falar inglês com 100 e 150 palavras. Ou seja, com 2 ou 3 meses você aprender a palavra, só isso. Estaria me comunicando. Então, assim, você começa a perceber o quanto, se a gente não refletir, cara, quem é o cara que eu quero encontrar? Quem é o Moisés que eu quero encontrar daqui 5 anos? Se eu não refletir sobre isso, o sistema escraviza. Com certeza. Por quê? Porque você não está planejando nada, meu amigo. Estou vivendo automático, piloto. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eu acho que quando a gente olha para esse ambiente, eu sou apaixonado pelo Ceará. Ceará tem, por exemplo, IFCE são 34, né? Já visitei aí, acho que é quase metade. Cara, é impressionante, assim, quando você vai no Tauá da vida, tem um IFCE. Quando você vai Pecém, tem um IFCE. Porque uma cidade... Pecém já é uma cidade um pouco mais desenvolvida, mas você vai em algumas cidades que são muito pobres e você tem um Instituto Federal com conhecimento, conexões. Verdade. Cara, a gente não pode perder essas oportunidades, né? E eu não sei se tem que começar pelo professor, às vezes o professor ele não tem essa sensibilidade também, mas eu sei que nós, como alunos, devemos dizer assim, cara, em 5 anos, o que me impede de trabalhar na maior empresa do Ceará? Em 5 anos, o que me impede de fazer uma grande empresa no Ceará? Em 5 anos, o que me impede de trabalhar numa empresa na Espanha, na Argentina, sei lá, na África, qualquer lugar? Nada, cara. Hoje nada. Nem se mudar te impede mais, tu pode ficar aqui. E 5 anos, nada te impede, cara, nada. Porque é tempo suficiente para você aprender, comprar uma passagem e se deslocar, mano. Sim. Aqui de Fortaleza, você em 8 horas, você saindo daqui no voo que vai para a Europa à noite... 7 horinhas você tá ali. Você pode fazer lá um café da manhã lá na Holanda, lá na França, lá na Espanha. Cara, poxa, então assim, mas precisa de muita grana. Não, acho que precisa de planejamento, sabe? Verdade. Se eu não souber o que eu quero fazer daqui 5 anos, não adianta eu fazer nada hoje, porque hoje está me escravizando. Eu vou me escravizar um pouquinho, aí é aquela coisa, né? Eu tô com dor, tô depressivo, tô triste, tô endividado. Aí essas coisas na nossa mente vão somatizando e a gente diz assim, não, eu não vou conseguir agora não, vou deixar pro próximo mês. Vai ser melhor lá na frente. Cara, todo mundo tem que ter um plano, mano. Bota um plano assim, meio ousado. Cara, eu quero ganhar 10 mil reais daqui 5 anos. E não vai fazer porra de concurso não, mano. Vai pra cima. Vai saber onde é que tem a oportunidade, porque hoje existem muitas oportunidades. Por exemplo, você é da área de tecnologia, você sabe que hoje um profissional de tecnologia aí com 4 ou 5 anos de experiência, ele está ganhando aí na faixa de seus 3 mil dólares. Facinho. Se ele tiver um nível mais superior, ele, né, no mercado daqui, ele está ganhando, sei lá, 5 mil reais, se ele for dedicado. Então, cara... E ele pode trabalhar... Hoje você tem fibra ótica já em quase todas as cidades. Hoje você tem equipamentos muito acessíveis... Então, teoricamente, o que é que impede Qual o cara? Desculpa, né? Qual desculpa? Tem vídeo no YouTube. Se o cara tiver um esforçozinho, o cara vai lá, compra um curso lá em alguma Udemy, qualquer Udacity, qualquer uma dessas aí. Cara, de verdade, o que a gente precisa é olhar para a essência da gente. Cara, minha geração foi pobre, meus ancestrais foram pobres, todo mundo foi pobre, ninguém tinha acesso. Eu vou morrer pobre. Como é que eu mudo isso? Minha escolha. Então, eu acho que muito do que a gente faz, Rafael, carece de reflexão, sabe? E assim, às vezes eu fico muito nessas... Né? A gente aqui é mais um... A gente está tentando... Está filosofando, talvez, sobre alguns contextos. Mas é porque, cara, se não for nessa essência, a gente não cria a maior empresa do Ceará aqui, não. Meu sonho, Moisés, o meu sonho daqui 5 anos é ter a maior empresa do Ceará. Mas... Cara, eu não sei se eu vou conseguir, mas é meu sonho. Se eu conseguir 10% disso, já tá muito bom, entendeu? Então, assim, agora eu não posso sentar na minha casa e dizer, cara, daqui 5 anos eu vou estar devendo mais dinheiro que eu devo hoje. Entendeu? Mas não, cara. Eu acho que a gente tem capacidade, assim, não dá para fazer as coisas para amanhã. Eu concordo que a gente vive num cenário de muita incerteza. Mas trocar quem tá aí em casa aí, procurar o Rafael lá no LinkedIn e dizer, Rafael, cara... Você tem quantos funcionários? Cara, eu tenho 300. Cara, Rafael, quais são os empregos que você está contratando mais? Quantos anos você... O que eu preciso estudar? O que é que eu preciso estudar? Cara, Rafael, eu vou passar aqui 2 anos estudando, eu sei que você vai crescer, daqui 2 anos a gente vai conversando. Pô, cara, 2 anos, pô, não aprender. Verdade. Né? Então, assim, muito do que a gente está vivendo é por... Eu não sei se alguém não nos ajudou a olhar isso, eu acho que também tem isso, né? A gente vem de contexto, assim, se a gente vive um estado muito pobre, a gente não pode esperar dos nossos professores, das pessoas que foram, as pessoas que nos inspiraram, que elas nos deem essa visão. Né?
às vezes a pessoa nunca viajou, nunca saiu, às vezes não... A história dela é muito presa às conquistas pessoais que ela fez de forma muito... Mas, cara, dá para fazer tudo, Rafael. Tudo. Absolutamente tudo. Se o cara disser assim, cara, eu quero criar a próxima inteligência que vai ser usada pela NASA aqui no Ceará. Pode. Se você disser que quer criar, sei lá, o próximo dispositivo, ninguém sabe qual dispositivo. Daqui 5 anos, se você me perguntar qual é o dispositivo que eu vou usar para conectar com a internet. Ontem alguém estava me perguntando ontem, cara, qual é o programa de comunicação que a gente vai usar? Você acha que é o WhatsApp? Eu digo, acho que não é o WhatsApp, não. Eu acho que pode ser até o programa que você inventar. Porque tá tudo aberto, cara. As fichas estão colocadas, entendeu? Não tem segurança. Então, assim, poxa, cara, nunca vivemos num momento, eu acho que essa é a grande massa que eu acho de tudo isso, é que talvez em toda a essência da vida, nunca uma geração teve tantas oportunidades como a que a gente está vivendo. Porque quando eu estudei, eu não tinha um acesso ao conhecimento como eu tinha hoje. Quando a gente conecta, a gente não tem acesso a todos os instrumentos, ferramentas e tal. Então, eu acho que a gente tem muito acesso. Eu acho que cada um de nós devia buscar aquela pessoa que lhe inspira para poder tentar chegar um pouquinho mais longe do que o que ele está. Mas o que a gente não pode ficar do jeito que está e daqui a 1 ano está preso no sistema financeiro, alimentando os bancos do Brasil que vivem de cartão de crédito, endividamento, 60 e pouco % da população é endividada, ou seja, ninguém hoje pode pedir demissão porque está devendo um cartão de crédito. Né? Loucura. Então, assim, cara, será que é isso que a gente quer? Será que cara, a gente tem só uma vida. É assim que eu quero dentro conduzir, dessa né? vida, a minha boa energia vai estar ali entre os 16 e os 50 e poucos anos, vamos colocar 55. Cara, eu tenho 40 anos de energia na vida, energia vital, é isso. Eu vou querer viver assim. Sério? Porque depois alguém vai ter que cuidar de mim. A gente não tá nem olhando para isso, né? Tô nem falando assim, cara, lá na frente alguém vai ter que cuidar do seu remédio. Hoje um plano de saúde mínimo de um idoso é R$2.000. A aposentadoria já não paga. Remédio, se for diabético e hipertenso, aí lá vai mais uma chibatada. Cara. E aí a gente diz, cara, é isso que a gente quer viver? Então, eu acho, Rafael, que muitas das coisas é isso, sabe? Eu acho que cabe mais reflexões. Mas o mais massa que eu acho é que, assim, cara, eu posso apostar tudo que a gente pode fazer coisas incríveis. Não, e eu acho que, eu não sei qual a tua visão, mas assim, hoje o que me apaixona das startups, cara, é exatamente isso, que uma ideia, cara, às vezes uma ideia baratíssima, ela pode virar do 0 a 100, cara, sem tanto esforço. É experiência, né, cara? Você muda a forma como as pessoas, então assim, eu sempre digo, cara, tem algumas áreas que eu acho que cabe muita startup. Por exemplo, não justifica eu fazer compras recorrentes e alguém ter meu dado. Eu compro proteína animal todo fim de semana. Aí já era para ter alguém me fornecendo proteína animal. Eu compro cerveja todo fim de semana. Era para ter alguém me entregando cerveja. Tem o meu cachorro, tem as experiências, mas não tenho nada que anote o meu cachorro, que eu cuido do meu cachorro pela internet. O carro, cara, ontem eu estava conversando com o dono de uma grande empresa de carro aqui do Ceará. Mas, cara, como é que a gente não tem o diário do carro da gente ainda na mão da gente? Pô, tem o diário um relógio. E o carro, cara? Tudo tecnológico. Verdade. Como é que eu não sei quando foi que eu troquei um pneu? Quando foi que eu não sei quando foi que eu troquei... Eu gosto mais de carros velhos, né? Assim, eu digo, pô, como é que eu não sei, cara? Quando foi que eu troquei a correia dentada do meu... Cara, a única coisa que a gente... Aí eu comecei a criar grupo de WhatsApp pra tudo meu, sabe? Certo. Então eu tenho um grupo de música que eu escuto num canto, eu vou fazendo print. Eu tenho música, quando eu vou pra oficina, eu tiro o print da cor do carro. Eu tenho música, toda vida que o meu cachorro vai pra meu cachorro tomou um remédio, eu tiro... Então, o meu grande data center tá no WhatsApp. Hoje está no WhatsApp, né? Se eu deletar aquelas imagens que fica aí esse cara perder tudo. Então, assim, aí você fica imaginando, cara, tem tanta experiência na nossa vida que precisa ser mudada. Verdade. Né? A forma como a gente interage com as pessoas. As empresas, cara, a gente estava falando aqui, cara, como é que compra e vende? Como é que isso ainda é o desafio para uma empresa? É punk. E Moisés, hoje, qual a tua... Falando de startups. Hoje, como é que tu define uma startup? Olhar para uma empresa hoje, cara, isso aqui é uma startup, isso aqui não é uma startup? Cara, assim, primeiro tem que ter tecnologia. Ainda que alguns desses pensadores achem que cabem processos industriais e processos de pesquisa, eu tenho meu receio para considerar o processo de uma startup. A startup, ela tirando a questão de incerteza, né, que a gente tem lá no Vale do Silício como tudo é incerto, cara. Quem sabe nem se te acorda, então assim, tudo é incerto. Montar uma franquia no Shopping Guatemi, montar uma startup é tudo incerto, tão quanto.
ela é uma... Então, assim, eu preciso de inovação e tecnologia, esses dois coeficientes. Startup é uma fase, né? É a fase nascente de uma empresa, só que essa empresa ela começa muito enxuta, testando muito com o usuário, para poder aprender com esse usuário, porque a startup está em busca de um mercado, né? Que a gente chama de Product Market Fit. Na hora que ela encontra isso, ela entende o custo de aquisição do cliente, aí ela constrói uma máquina. Então, eu tenho um produto, entrego para um cliente, eu sei exatamente quanto custa a aquisição do cliente, então se eu colocar mais dinheiro nessa máquina, ela vai girar. Então, quando a startup está em busca disso. Então, isso são definições de startup. Uhum. E outra é que, já que ela tem uma máquina e ela pode impulsionar essa máquina, ela pode buscar dinheiro de fora, e tem muita gente interessada nisso, então a startup também está sempre em busca de captar investimento. E a startup também, os sócios, no fundo, eles estão uma hora, talvez em 8, 10 anos, pensando também em trocar esse investimento por fazer a saída da operação. Então, eu acho que startup tem muito desses conceitos. Eu não diria que assim, tem uma frase para definir, como o Steve Blank fala lá, é uma empresa que vive no cenário de extrema incerteza. Eu acho que a startup ela passa por esse conceito. É uma empresa inicial, uma empresa com tecnologia, é inovadora, ela foca no cliente para entregar resultado. Quando descobre esse cliente, ela cria uma máquina de venda. Quando descobre uma máquina de venda, ela busca investimento para fazer isso crescer. Isso é uma startup. Perfeito. E Moisés, hoje, dentro desse modelo de startup, hoje, quais são as formas que determinada startup pode ter um financiamento? Então, por exemplo, sei lá, o cara pode ir por conta própria, teria talvez o bootstrap, seria esse formato. Ele pode na verdade, o que se preconiza assim, o mercado de startups ele tem investimentos que são os investimentos próximos, né? Você vai no banco, faz um financiamento, você pode fazer uma operação com o seu próprio risco, né? Vendendo seu carro, pedindo dinheiro emprestado. No modelo americano eles chamam de 3F, né? Amigos, certo. Né? Friend. Uhum. E, o pessoal besta, os amigos e os familiares. Então, esse é o conceito inicial, você começa com esse recurso, mas entenda, teoricamente, é porque assim, a gente ficou naquele conceito de franquia, sabe? Às vezes eu fico imaginando. Certo. O cara precisa de grana para montar uma empresa. Startup não é isso. Você precisa descobrir a necessidade do cliente, sabe? Descobrir um problema para entregar um produto para o cliente e fazer isso acontecer. É isso que o startup faz. É um ambiente de afinar isso ao máximo. Na hora que descobre, aí você faz, né, os níveis de crescimento que são necessários. No Brasil, a gente tem o ambiente de pré-seed, né? Normalmente você começava no seed, que é o capital semente, mas aqui a gente tem um capital antes, que é o investidor anjo, que são alguns fundos pequenos. Eles chegam em operações ali que vão de, sei lá, 30 mil reais de empréstimo a 200 mil por, sei lá, 10 a 15% da operação. Uhum. Essa é a pior coisa que um empreendedor pode fazer, que é entregar equity no início da operação. Normalmente esse equity não vem 200 mil reais em folhinha de 100 reais. Normalmente é parte em capital intelectual, né? Eles chamam de smart money, e parte disso em algum tipo de investimento. Então os caras contratam um CRM, os caras trazem uma tecnologia, mas assim, tudo uma coisa assim muito nebulosa. Aquele 200 mil que foi falado no início, ele não é bem assim. E aí depois dessas evoluções você tem os níveis de crescimento, o nível seed, que vai ali, sei lá, até 1 milhão, um pouco mais disso. Depois que essa empresa, nesse nível seed, né, de crescimento, ela encontrou, ou ela está bem próximo de encontrar o produto, o mercado dela, e aí o dinheiro vai ajudando ela a montar essa máquina. Normalmente tem algumas operações que você vai construindo produtos para acompanhar isso. Você vai... Porque já que essa daqui tem uma escala já crescente, porque a startup é sempre aquele processo de aprendizado. Então, você tem uma que encontrou a fórmula, então vamos colocar outro aqui, porque aí ele vai também buscando, e quando esse chegar lá no nível de crescimento, eu tenho um outro, sei lá, eu crio um spin-off aqui. E aí você tem os níveis, né, de investimentos do mercado financeiro, que são Series A, B, C. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente deve ter umas 2 ou 3 empresas em nível de Series, né, que são investimentos a partir de 3,6 milhões em diante. Esse capital, para chegar, ele precisa encontrar uma boa operação rodando. Então, assim, normalmente é uma passada de bastão os investimentos, né?
cara pequeno pega, passa para um maior, passa para o maior. Só que o ideal para o empreendedor é fazer cash com que ele nasceu para fazer cash, que é com o cliente. Exato. Né? Então, assim, você não tem um produto para oferecer? Então, cara, vamos fazer cash com o cliente, diminui. Cara, faz duas eu vou contratar 3 pessoas por marketing, para quê, cara? Trabalha de manhã numa função, à tarde em outra, à noite em outra. Porque a essência tanto que os americanos têm muita coisa da garagem, né? Exato. Que é isso, cara. O cara tem que fazer tudo. O cara monta o computador, bota na caixa, sai para vender, entrega. É o mesmo cara. Então, assim, a gente fica naquela essência de franquia, que tem que ter fardinha, tem que ter o departamento, tem que ter a área, o cara do marketing, o cara de recursos humanos, o cara da venda. Não, mano. Startup é mais ou menos assim. Por isso que também é um ponto importante, né? Porque dificilmente você não nasce com esses conhecimentos, você vai ter que aprender. Onde é que você adquirir? Legal. Cara, vai trabalhar em startup, mano. Vê como é que é a realidade. Assim, cara, Fortaleza tem 400... Ceará tem 440. Mano, pede para estagiar, nem que seja de graça. Só para aprender. Não é o seu objetivo criar uma? Pô, tu vai aprender de graça, não vai pagar por nada. Pô, entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho que muito startup, assim, fica esse fetiche de que tem muita grana disponível para series de crescimento. Mas no dia a dia, mano, dia a dia real, quem vai aportar é oportunista. Entenda que o cara que é investidor, ele não é você que não sabe... Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele sabe exatamente o que é que ele vai extrair daquela operação. Então, eu diria para quem está nos ouvindo que, assim, quer montar uma startup? Cara, foca no cliente, vende seu produto, dá um jeito. Eu tento, quando eu pego as startups em fase inicial, eu sento com elas às vezes, um dia só para dizer assim, cara, vamos criar 10 formas de vender o produto. Vamos criar um SaaS, vamos criar um serviço de paga por uso, vamos criar um serviço de vende através de parceiros, afiliados. Vamos criar vários modelos e tentar esgotar isso para saber se existem algumas outras formas da gente trabalhar. Porque às vezes a gente cria um modelo de negócio também e fica muito limitado aquilo não gira, eu coloco, sei lá, eu testo o canal, não girou. Às vezes, o modelo de receita não foi muito dimensionado. Então, Rafael, e uma coisa que eu acho também importante é que, cara, você tem que focar no perfil de cliente ideal. Não tem que ficar... Encontra a tua persona, né? Eu vou vender por PME. Cara, PME são todos... praticamente 80% do negócio do Brasil. 90% do negócio do Brasil. PME é todo mundo. O que é o PME seu? O cara que fatura acima de 50 mil reais? É um cara que fatura acima de 50 mil reais e tem 10 colaboradores? É um cara que tem acima de 50 mil reais, tem 10 colaboradores e está nos grandes centros? Você precisa saber exatamente quem é seu cliente, porque quando você sair de casa toda manhã, se você sair, que não precisa nem sair, você tem que ir naquele cara. Tem que buscar ele. Ah, mas como é que eu acho? A gente vive num mundo de informação, né, meu amigo? Se a gente não souber usar os dados que estão lá estruturados dentro da internet para poder... né? Então, assim, dá 2 passos para trás e aquela coisa. Essa competência eu não aprendi, deixa eu aprender para poder ir para cima. Perfeito, perfeito. Moisés, na tua visão, por que hoje as startups morrem? Cara, eu acho primeiro por vaidade, né? Assim, muita gente queria... Eu fiz design também e eu tinha um professor que insistia em dizer assim, cara, tem muito mais ideia fora da sua cabeça do que você possa imaginar. Quer ver? Você já foi na China? Aí eu dizia, não, nunca fui na China. Então você não sabe nada da experiência da China, de consumo, de compra e tal. Então você não vai saber nunca criar um produto que tenha um insight da China. Você já andou de submarino? Também não. Então você nunca vai trazer um produto que tenha algum contexto daquilo. Então, Rafael, o que acontece? Cara, muitas vezes a gente usa a nossa experiênciazinha de acordar, ir para a faculdade, não sei o quê, não arrumar a cama, não teve experiência, come besteira, vive no Instagram, aí pronto, acha que vai criar uma ideia milionária vivendo esse ciclo. Né? Não, cara. Aí o cara faz o programa de estacionamento, o cara faz o aplicativo para... o de aposta, né? Todo mundo faz aplicativo de aposta. O cara tá fazendo o próximo, não sei o quê. Eu disse, cara... Então, assim, a grande maioria das startups quebram porque não constrói um produto com um modelo de mercado estratégico, né?
Eles constroem baseado na sua vaidade e por isso não encontram mercado. Então, se você pegar todos os dados, né, CB Insights, os dados mesmo de Harvard, Harvard diz que de cada 10 projetos, só um fica de pé. Aí quando eu vejo esse número, o que é que eu digo por menino? Queira ser esse um aí. Não, que você vai fazer 10, porque aí você tem garantia de que um vai ficar de pé, né, mano? Então, assim, pô, se você tem certeza que 10, uma vai ficar de pé... Aumenta essa chance. Então vamos por 10, cara, entendeu? Assim, mas um é difícil, cara. É porque a gente tende a sempre ter um bloqueio na nossa mente. Nós somos seres humanos que nascemos para ter uma casa e nunca sair dessa casa. Verdade. Né? A gente não troca as roupas, tudo é nosso, assim, a gente quer encontrar tudo certinho. Cara, a gente não gosta de mudar. A gente não quer mudar. As nossas empresas, a gente já ouviu, a gente já conversou aqui alguma pouco. É mais difícil ainda, porque né? Tu acha que a pessoa vai... Cara, não, mano. Eu que pensar assim, cara, o que é uma startup de sucesso? Cara, significar que você vai ter alguns milhões na conta. Vale a pena não fazer esforço? Vale. Agora, como desenhar essas boas ideias para startup? Aí é que é o estralo, né? Talvez esse seja o ponto. A gente não tem... Primeira coisa, não parte do que a gente gosta. A gente olha o mercado. Onde é que tem dinheiro na mesa? Para onde é que essa grana tá indo, né? Os caras estão... Pega uma família normal brasileira. Ela gasta dinheiro com o quê? Gasta com saúde, com alimentação, com transporte. Com beleza. Você já tem assim... Se uma família comum gasta com isso, eu tenho que, sei lá, 50 milhões de famílias gastam com isso. Então, outro ponto. Todo mundo precisa se divertir. Então, entretenimento é alguma coisa também que as pessoas vão precisar. As pessoas precisam ter reservas. Então, a parte financeira também é uma coisa que as pessoas precisam. Aí, isso do lado das pessoas. Aí eu vou para o lado das empresas. Primeira coisa da empresa, precisa vender. Então, precisa de tecnologias para ajudar nisso. As pessoas precisam gerenciar melhor a sua equipe. Precisa de tecnologia para ajudar nisso. As empresas precisam acessar linhas de financiamento e crédito. Às vezes é muito mais fácil você acessar uma linha de crédito, é mais barato do que você botar o dinheiro do seu próprio bolso. Verdade. Então, a empresa precisa conhecer e fazer isso. A empresa precisa também estar protegida, né? A gente vive num mundo de LGPD, de muita coisa, tem muita informação sobre isso, né? A gente falando de LGPD, tecnologia. Cara, o Brasil tem a maior escola de advogados do mundo. Verdade. A gente devia ter todas as tecnologias. Eu acho que uma análise tributária de uma empresa da área de confecção no Ceará já devia ter umas 10 tecnologias, entendeu? Porque o core está dentro do direito. Verdade. Eles que interpretam tudo isso. Então, assim, a gente, se for apostar numa ideia, ao invés de buscar a experiência dentro da nossa mente, eu faria o que eu ouvi lá em Israel quando a gente esteve na faculdade de Haifa lá, né? A gente foi tentar entender por que o israelense fazia tantos negócios quanto os americanos, até mais, porque se pegar a população de Israel dos Estados Unidos, eles são o segundo na Nasdaq com 8 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 350 milhões, né? Verdade. Então, aí eu fui tentar descobrir com eles, aí o cara disse assim, cara, assim, a essência de um israelense eles entram na faculdade para procurar um grande problema para resolver. Passa cada ano da faculdade, assim, esses que têm o dinamismo, né? Para encontrar esse problema, investindo para resolver com professores e conhecimento, tal, viajando. Eles tiram um ano sabático lá, né? Eles são obrigados a servir no exército, aí esse ano sabático é para que eles conectem com outros mundos e tal. Cara, os caras fazem coisas geniais, cara. Em algumas áreas nem se fala, segurança. E aí eu digo, cara, por que a gente não vai... O problema do Ceará é o quê? Segurança? Por que a gente não acha grandes problemas de segurança para resolver e vamos lá para cima? Eu sei que nem tudo é com tecnologia, mas cabe tecnologia em muita coisa. Saúde. Cara, não tem sentido. A maioria das informações sobre saúde está na internet. Não tem sentido uma pessoa ter diabetes e não ter um tratamento mínimo já de... Então, esses são considerações assim. Você quer criar uma ideia de sucesso? Procure um bom problema para resolver. Um bom problema onde as pessoas estão gastando muito dinheiro com isso. Esse já é um bom caminho. Massa. Né? E aí eu acho que o restante, cara, é muito esforço e dedicação todo dia. Não, cara, iradíssimo, iradíssimo. Moisés, estamos caminhando para o finalzinho. Tem uma parte onde a gente separa as perguntinhas. Não tem resposta certa, mas pegar um pouquinho como tu pensa. Se você pudesse falar alguma coisa para si mesmo no primeiro dia que tu abriu o teu primeiro negócio, para aquele Moisés lá, o que é que tu diria para ele? Cara, eu diria sonho maior, sabe assim?
Porque a gente fica tão... Né, a gente, aquela visão de bairro, de amigos, de vender para quem tá próximo. Eu disse, cara, eu diria assim, meu irmão, tá com o pau, entendeu? Vende sei lá, aprende a falar chinês e vende pra China. Deu pra descontar, porque os caras vendem tudo pra nós, porque quem não vende nada pra que não tem, né? Então, assim, eu diria isso. Eu acho que, na verdade, às vezes a gente subestima nossa capacidade, né? A gente sempre fica nos colocando assim muito refém de toda essa circunstância. Boa. Moisés, diga um filme ou livro que todo mundo deveria assistir ou ler. Cara, assim, é complicado porque assim, eu puxar pra área dos negócios vai ser... Mas tem deixa eu só lembrar aqui. Tem um livro que foi feito pelo cara que fundou a Singularity, que é o livro Abundância. Ele talvez foi um dos livros que mais... quando a gente fala assim, de a gente enxergar e ver o futuro... Cara, esse livro foi feito pelo fundador da Singularity. Eu acho que ele fala muito, assim. Porque ele olha para a saúde e diz tudo que vai... Todos os cenários possíveis com sensores, com tecnologias. E, assim, não é de negócio, assim, não necessariamente de negócio, mas de olhar o mundo, cara, para essa grandeza que o mundo vai ser daqui a 5, 10 anos. Então, eu não deixaria de ler Abundância sobre... nenhum... E leia Drummond também, leia Raquel, leia... Sei lá, cara, eu acho que a gente tem que aprender a ler. Eu acho que a gente nem lê, né? Exato. E livro e vídeo, cara, qualquer filme sobre a história de quem já fez alguma coisa, vai desenvolver na gente aquele espírito ali, hacker, né? Cara, deixa eu aprender o que o cara fez. Legal. Eu tava lendo eu tava ouvindo outro dia aquela série da HBO que... Acho que é da HBO. Dessas aí que tem a história do pioneirismo americano, dos grandes empreendedores. Cara, eu tiro cada lição daquilo que eu disse, cara, todos os grandes tinham um grande competidor, assim. Tinha um cara que eles ficavam brigando a toda a vida. Eu disse, cara, eu tenho que arranjar um grande brigão, porque senão eu não vou ser grande, não. Aí diz assim, cara, os caras que eram grandes, eles enxergaram um futuro, assim... o que encontrou a luz, o que encontrou a estrada de ferro, ele sabia que o povo ia caminhar para aquilo dali. Então, acho que tem que ter essa visão também. Então, às vezes, a gente vendo essas coisas assim... Então, o que eu diria eu tinha um professor de design que talvez ele responde essa dúvida melhor que o que a gente puder sugerir. A gente disse assim, né? O desafio dele era que a gente construísse uma nova cadeira. Certo. Aí ele chegou lá e disse, amanhã... o nosso desafio para o final desse período é que vocês construam uma nova cadeira. Aí a gente... Porra, professor, não tem mais cadeira para ser criada, não. Tem cadeira de 3 pernas, de 2 pernas, de madeira, de aço, de plástico, tem tudo. Ele disse, não é assim que a gente interpreta. O que a gente tem que interpretar é o seguinte, você vai passar uma semana, todos os dias, sentando em todas as cadeiras que você puder. E todas as vezes que sair da cadeira, você puxa o seu bloco de anotação e diz, essa cadeira precisa melhorar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, a cor, precisa disso aqui, pronto. Faz isso sem fazer nada, não cria nada, só avalia, analisa. Eu acho que o nosso espírito tinha que ser assim, sabe, Rafael? Verdade. A gente tinha que pegar e dizer assim, cara, qual é o profissional que eu quero ser daqui a 5 anos? Que é o Moisés que eu quero encontrar. Pois deixa eu assistir qualquer filme aqui na Netflix, deixa eu apertar qualquer botão aqui. Deixa eu pensar por mim. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Quando eu terminar, eu dizer assim, cara, o que foi que eu aprendi aqui? Que vai ajudar o Moisés que vai ser no futuro. Cara, que legal. Então, eu acho que o comportamento nosso tem que ser mais esse de tirar a essência de algumas coisas do que ter preferências por algumas coisas, né? Perfeito. Então, eu acho que tudo pode nos ensinar um pouco, mas eu preciso ter o foco. E no final daquilo tá a minha anotaçãozinha. Cara, um dia eu tava lendo um diário que eu fazia desse tempo de design e eu disse, puta, como eu era criativo no passado, mano. Porque ele ainda ensinava outros, né, que não, mas era basicamente, você escolhe o pior problema, do pior problema você cria a solução. Certo. Aí você cria uma solução numa semana, aí passa outra semana analisando, cria outra solução. Aí ele fazia isso durante 10 semanas. Cara, no final das 10 semanas, né? Porra. A gente tava quase assim... Aí eu digo, porra, na mesma mente, cara. Só uma mente que olhou para as coisas e procurou... Que tá orientada para essa visão, orientado, né? Para dizer assim, cara, tem que mudar, precisa mudar. Boa. Então imagina se a gente fizer isso todas as vezes que a gente compra. Imagina que a gente fizer isso todas as vezes que a gente... Tava vendo meus cachorros de cara, tem um monte de coisa aqui para criar. Eu tenho 2. Vai dar, se eu parasse aqui só para criar a solução para esses totó aqui. E aí eu fico imaginando, eu acho que é isso, né? O olhar. A gente precisa ter E o que você lê. Agora, se você lê Abundância, você vai ficar entusiasmado. E se você olhar algumas biografias, eu acho que pode te inspirar também. Cara, que massa. Moisés, se você pudesse se tornar o CEO de outra empresa por um dia, qual seria essa empresa? Cara, tem uma empresa
Tem um cara que me inspira muito, porque assim, quando a gente foi pro Cred Amigo lá do Banco do Nordeste, Yunus, que criou um nome lá, Gyan Bank lá na Índia, ele não existia dinheiro acessível para a população pobre, extremamente pobre. Mas esse cara foi lá, é o banco do Yunus, né? Certo. Aí ele foi lá nas comunidades e disse assim, cara, mas se cada um contribuir um pouquinho com o que o outro faz, todo mês a gente pode fazer uma coisinha para cada um. Esse é o princípio do microcrédito, né? Certo. Eles são solidários numa operação e cada um tira ali uma parte e essa operação gira muito rápido e cada um vai ali se ajudando. Então, talvez, eu acho que conhecer um pouquinho mais disso, porque, no fundo, todas as vezes que a gente evolui nessa camada de novos negócios, a gente vai se distanciando da essência, né? Das pessoas que precisam e tudo. E quando o Yunus fala lá que você pode empoderar as pessoas fazendo com que as pessoas só emprestem alguma coisa para o outro, 1 quilo de arroz. Cara, eu acho que isso não é a essência do ser humano. E rapaz, até como estagiário do Yunus, se ele quiser, eu não preciso ser nem o executivo, não. Maravilha. Moisés, quem é a pessoa que você mais admira atualmente? Não necessariamente negócio, geral. Cara, assim, eu quero muito bem minha família, né? Assim, minha esposa e meu filho. Essa é uma coisa que eu não tive na minha, né, para cima, mas para baixo a gente está começando a gostar. Então, assim, eu tento perceber assim, a essência disso. Então, acho que as pessoas que eu mais quero bem são eles, não tenham dúvida. Admiro tantas outras, tem gente, cara, que eu sou apaixonado, mas no dia a dia, né? Assim, legal. Quem é que eu quero ver no futuro? Boa. Quem é que eu quero ir pra praia junto? Quem é que eu quero, sei lá, tomar uma cerveja? Meu filho tem 15 anos. Mano, quando ele tiver 18 anos, ele vai ser meu amigo de bar. Então, assim, cara, eu admiro minha família, meu filho e... Boa. Moisés, o que é que você sonha em ser ou ter daqui a 5 anos? Cara, nós precisamos ter a maior empresa do Ceará. Não sei se eu mais 10 sócios, eu mais 20 sócios. Eu acho que tudo que a gente fez no Ceará até aqui mostra um modelo de pensamento. Eu acho que a gente precisa construir outro modelo. Hoje eu tenho quanto de possibilidade de fazer uma empresa do tamanho que eu quero? Sei lá, 0,01%. Mas eu tenho um olhar aguçado como meu professor me ensinou. Mano, olha pra cadeira todo dia, entendeu? E aí eu acho que assim, o meu sonho de verdade, eu vi isso em Minas Gerais quando a gente estava visitando o ecossistema, que foi assim, como é que a gente muda as pessoas, né? Como é que a gente faz? Você vê os ecossistemas com 1.000 startups, com 500 startups. A gente tem 440, mas não é aquela coisa ainda pujante, né? Aí eles disseram assim, cara, cria o case. O case, ele fala mais do que qualquer visita à universidade e tal. Cria o case. Quando o pessoal começar a entender que este é o case... Então, assim, eu não sei se eu ou meus amigos, mas eu queria estar próximo das maiores empresas e as maiores empresas de tecnologia que fossem feitas no Ceará, porque se a gente tiver, vem Microsoft para cá. Certeza. IBM, entendeu? Esse que é o meu sonho e vamos lutar para isso. Que massa. E tem um bar também. Um bar também? Pô. Legal. Cara, que papo massa. Mas queria te entregar aqui um kitzinho da Script, nossa patrocinadora. Aí ele vai me ligar daqui a 2 semanas. Não, daqui a 2 semanas eu vou te ligar. Daqui a 2 semanas eu te ligo. Aqui, não, mano. Olha aí, Script. Olha aí, pô, essa aí é igual a minha. Rapaz, essa daqui não tem nem perigo de eu não usar, porque se tem uma coisa que eu vou fazer é voltar pro Ceará. Olha aí. Na verdade, assim, eu até sei que se a gente crescer, a gente tem que ir para outro lugar, né? Mas, mano, tem que dormir aqui, pelo menos no fim de semana, total, entendeu? Certeza, então, assim, eu quero muito bem Ceará. Vou voltar aqui, rollback. Vamos lá. Obrigado. Tem uns adesivozinhos, ó. Essa aí é a nossa surpresinha. Como é? Usescript.com.br, viu? Isso aí. O Instagram é Os scripts. Vai lá, cara, siga, manda pro mãe, pro pai. Aí diz assim, ó, os caras bilionários vão usar essas blusas aí, ó. Pega aí, vê se cola, né? Cara, que massa, brigadão pelo papo, mas foi iradíssimo. Acho que, quem tá em casa viu um pouquinho desse ecossistema, né, que é tão massa, né, cara, tão contagiante, tão... E é próximo, né, Rafael? Assim, a gente não tá falando mais de um modelo industrial, que o cara tinha que ter milhões e milhões pra montar uma empresa e ter sucesso. A gente tá falando assim, próximo. Cara... Tenha vontade, né? Vai pra cima, arregaça as mãos aí. Cara, porra, mano, daqui 5 anos, pega o teu celular. Qualquer um desses aplicativos que você usa vai ser diferente, mano. Com certeza.
Cria esta bosta, entendeu? Assim. Total. Cara, eu acho que é muito disso. Galera, ir pra cima. Acho que tem muito ensinamento aqui com o Moisés. Tinha tanta coisa que eu tinha anotado aqui pra gente explorar mais, mas fica pro outro papo. Moisés, cara, tem muito assunto pra gente bater um papo. E galera, quem gostou, cara, deixa seu like, comenta, compartilha, assiste os vídeos passados. Acesse aqui na descrição os nossos parceiros, tem cupom da Script também. E é isso. Valeu, galera!